pediu. Eu tô vendo. Pega lá. Ata da 32ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Marcos, Ceará. Aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 17 horas, no plenário geral do Baixo Sosterno, na Rua Rio Sem Número, realizou-se a 32ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Antônio Ademar Alencar Neto e secretariada pela senhora primeira secretária Socorro Sterno Neves. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Antônio Ademar Alencar Neto, presidente; Francisco Roberto Vasconcelos, vice-presidente; Socorro Sterno Neves, primeira secretária; e Iná Maria Macedo Sterno, segunda secretária; Edilson dos Santos Vasconcelos, Edmilson Leocádio Sampaio, José Erasmo Ramos Soares, João Batista Viana, René Osterno Rios e Rosenberg Gomes Guimarães. Esteve ausente o senhor vereador Manuel Fredney Rios. Contamos também com a participação de alguns munícipes. Constatado o quórum regimental, o excelentíssimo senhor presidente abriu a sessão, invocando a proteção e as bênçãos de Deus sobre os trabalhos da Casa Legislativa. Em seguida, solicitou da senhora primeira secretária que proferisse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida feita a verificação de quórum e constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pelo excelentíssimo senhor presidente à discussão e votação do plenário, sendo aprovada e assinada pelo excelentíssimo senhor presidente e pela senhora primeira secretária. Sequenciando o excelentíssimo senhor presidente, verificando o quórum regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, iniciou o pequeno expediente, ordenando a senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que deram entrada na casa em virtude da inexistência de correspondências. Na oportunidade, a senhora primeira secretária lê as seguintes proposições. Mensagem / projeto de lei número 041/2017, de 9 de outubro, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de mútua cooperação com a Associação Liga Desportiva Cidade de Marco, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de atividades esportivas, protocolizado sob o número 1178/17, em 9 de outubro. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01, de 25 de outubro de 2017, autoria dos vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, Francisco Roberto Vasconcelos, Socorro Sterno Neves e Iná Maria Macedo Sterno, que altera textos que indica e dá outras providências, protocolizados sob o número 1194/17, em 25 de outubro. Projeto de decreto legislativo número 011, de 30 de outubro de 2017, autoria da vereadora Iná Maria Macedo Sterno, que concede o título de cidadã honorária à senhora Raquel Arruda Gomes, protocolizado sob o número 1196/17, em 30 de outubro. Projeto de decreto legislativo número 012, de 30 de outubro, de autoria da vereadora Socorro Sterno Neves, que concede o título de cidadã honorária à senhora Maria Venevieva Moura Bessa, protocolizado sob o número 1197/17, em 30 de outubro, e projeto de decreto legislativo número 013, de 30 de outubro, de autoria do vereador João Batista Viana, que concede o título de cidadão honorário ao senhor José Aurenilson Chagas da Silva, protocolizado sob o número 1198/17, em 30 de outubro. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 041/2017 às comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para análise e emissão de parecer conjunto, e a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 e os projetos de decretos legislativos números 011, 012 e 013 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e emissão de pareceres em prazos regimentais. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente iniciou o grande expediente, observando a inexistência de vereadores inscritos para o uso da palavra na tribuna, conforme determinado pelo artigo 86 do regimento interno, concedeu espaço ao senhor Jesus Diego Armando Silva, secretário municipal de Planejamento, Administração e Finanças, para que pudesse fazer suas colocações conforme fora convocado. O senhor Jesus Diego Armando Silva, primeiramente, falando sobre a receita do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, destinada aos gastos com os professores, oriunda da gestão 2013 a 2016, que equivalem a 60% do repasse anual do fundo, explicou que, ao haver saldo, ao final do exercício financeiro, o mesmo deveria ser rateado entre os profissionais,
sendo, porém, que havia dívidas registradas pelo então gestor que totalizavam cerca de R$ 350 mil, o que inviabilizava o referido rateio, uma vez que o saldo da receita era de cerca de R$ 197 mil. Assim, o senhor Diego Silva concluiu o assunto informando que havia detectado movimentação de recursos em espécie realizada no ano de 2016 na conta bancária da Secretaria Municipal de Educação, relativa aos recursos destinados aos gastos com professores de cerca de R$ 320 mil, a qual teria sido realizada após declaração de transição de governo com o objetivo de diminuir a receita, reduzir o valor do pagamento de contribuições previdenciárias patronais, onde finalizou afirmando que a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças havia dado entrada em ação judicial no mês de outubro quanto ao ocorrido. Na oportunidade, o vereador João Batista Viana indagou do secretário municipal se, assim como teria afirmado o vereador Erasmo Soares em sessão ordinária na Casa, após ter visitado o Tribunal de Contas do Estado, TCE, havia saldo de R$ 4 milhões nos cofres da Prefeitura Municipal, oriundo da gestão municipal anterior. O secretário municipal, Diego Silva, respondeu ao vereador que, ao finalizar sua explanação acerca dos recursos do Fundeb, dar-lhe as devidas explicações. Em seguida, o vereador José Erasmo Ramos Soares, explicando que, ao ter visitado o TCE, havia percebido que havia um relatório de fiscalização feita no município pelo Ministério Público no ano de 2016, onde constava que o Poder Executivo havia encerrado o exercício com saldo bancário de cerca de R$ 4 milhões, acrescentando que não havia afirmado que tal quantia deveria ser rateada entre professores, mas que seria interessante que os vereadores averiguassem a existência de saldo e se o mesmo tinha alguma relação com a porcentagem dos recursos do Fundeb destinado aos gastos com professores, uma vez que o relatório dizia que na referida porcentagem relativa ao mês de dezembro de 2016 constava um saldo positivo de R$ 162 mil. No momento, indagou do secretário se havia o pagamento dos servidores, se haveria o pagamento dos servidores que não recebiam seus salários. Em resposta, o secretário Diego Silva explicou que a gestão anterior, uma vez objetivando atingir o investimento de 60% da receita do Fundeb com a educação, utilizou-se de dívidas registradas, não havendo, portanto, tendo havido, portanto, uma manobra contábil. O vereador Rosenberg Guimarães, na ocasião, parabenizou o vereador João Batista Viana pelo requerimento de sua autoria, que havia possibilitado a vinda do secretário à Câmara Municipal para informar a população sobre assuntos de seu interesse. Sequenciando, o secretário Diego Silva, passando a falar sobre a transição de governos e os saldos oriundos da gestão 2013 a 2016, explicou que a atual administração municipal herdara dívidas dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 registradas pelo gestor, ex-prefeito José Grijalmo Rocha Silva, além de dívidas fiscais patronais referentes aos meses de novembro e dezembro, não registradas pelo então gestor, de dívidas registradas com a Companhia de Energia Elétrica do Ceará, Coels, e de encargos sociais do PASEP, do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, que estava com receita reduzida, o que totalizava cerca de R$ 5 milhões entre dívidas registradas e não registradas. Em seguida, explicou que o senhor prefeito Roger Neves Aguiar havia solicitado da secretaria que fossem sanadas primeiramente as dívidas oriundas da gestão dos fornecedores residentes em Marco, o que já estaria ocorrendo. Por fim, explicou que havia cerca de R$ 490 mil em dívida referente à folha de pagamento de pessoal, além de dívidas registradas de recursos oriundos de convênios adquiridos sob emendas parlamentares, que somavam cerca de R$ 2 milhões e 500 mil, estando alguns dos serviços para os quais foram destinados as emendas paralisados, em sua maioria por inadimplência, quando do andamento da execução das obras. Segundo o secretário, somente cerca de R$ 1 milhão seria usado pela Prefeitura Municipal, uma vez que vários convênios tiveram uma parcela do recurso devolvida à Caixa Econômica Federal, que os liberava, e que outros tinham os recursos destinados a compras, como, por exemplo, a aquisição de ônibus escolares. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente iniciou a ordem do dia, solicitando da senhora primeira secretária que desse conhecimento ao plenário das matérias que seriam discutidas e deliberadas. Na oportunidade, a senhora primeira secretária
Leu o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 038/2017, de 27 de setembro, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Marco, Estado do Ceará, para o exercício de 2018. Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente submeteu a referida matéria à discussão do plenário, tendo havido a seguinte discussão. Vereador Erasmo Soares, dizendo fazer crítica construtiva, disse que teria sido útil a convocação do procurador-geral do município, uma vez que se tratava de um processo legislativo para os próximos 4 anos em Marco, dizendo então que sua sugestão era de que houvesse discussões com relação ao plano plurianual. Em a parte, o senhor presidente, vereador Antônio Ademar Alencar Neto, esclareceu que se falava sobre o projeto de lei orçamentária anual e não sobre o plano plurianual. O vereador, retomando a palavra, argumentou que, sendo a lei orçamentária anual fundamentada no plano plurianual, deveria a mesma reger-se segundo o plano e a lei das diretrizes orçamentárias, onde disse se tratar o plano plurianual de matéria de grande importância, que daria ao prefeito municipal o poder de gerir os recursos do município nos próximos 3 anos, devendo ter sido melhor discutido, inclusive com a colocação de emendas, se necessário, que a audiência pública que teria ocorrido num bairro de Triângulo de Marco para sua discussão não havia contado com a participação dos vereadores. Por fim, informou que votaria a favor da aprovação da matéria como forma de não prejudicar o andamento dos trabalhos da administração municipal. Vereador João Batista Viana disse que, por conta de discussões ocorridas sobre o projeto de lei orçamentária, acreditava que, uma vez que as explicações da assessoria jurídica da Câmara eram consistentes e que os demais vereadores não haviam detectado qualquer falha na matéria, havia emitido voto favorável ao relatório do relator como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Vereador Rosenberg Gomes Guimarães disse que, tendo entrado em contato com a assessoria jurídica da Casa e tratando da legalidade do projeto de lei, devido ao prazo da aprovação, havia emitido voto favorável ao mesmo como forma de não prejudicar o andamento dos trabalhos da administração no município. O vereador Antônio Ademar Alencar Neto disse que, uma vez que a matéria havia ficado por 10 dias sob os cuidados das comissões, houvera tempo para que os vereadores a analisassem. Sequenciando, o excelentíssimo senhor presidente submeteu o projeto de lei número 038/2017, de 27 de setembro de 2017, lei orçamentária anual, à deliberação do plenário com seu respectivo parecer, em processo nominal, maioria simples, em um só turno de votação, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a Deus pela sua proteção e ao público presente e aos senhores vereadores por suas participações e convidou-os para a sessão ordinária a realizar-se no dia 6 de novembro de 2017, em horário regimental. Em seguida, declarou encerrada a presente sessão. Para constar, eu sou Corrosterno Neves, primeira secretária, lavre apresentado que, após lida aprovada, vacinado por mim e pelo excelentíssimo senhor presidente. Sala das sessões, em 30 de outubro de 2017. Antônio Ademar Alencar Neto, presidente. Sou Corrosterno Neves, primeira secretária. Constatar o quórum regimental, a ata está em discussão. Encerrada a discussão, a ata está em deliberação. Votação iniciada. Votação encerrada. A ata está aprovada. Pequeno expediente. Convido a senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que deram entrada nesta casa. Item 1, correspondências. Sindicato dos Bancários do Ceará. Fortaleza, 13 de outubro de 2017. Ofício número 298, Seção Ação Sindical. Câmara Municipal de Marco. Assunto: defesa dos bancos públicos e sua importância para o desenvolvimento das cidades do interior do Estado. Senhor presidente, cumprimentando respeitosamente, dirigimos-nos a essa conceituada Casa Legislativa para solicitar a realização de audiência pública em defesa dos bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil e BNB, em razão da ameaça de desmonte dessas instituições financeiras
e em consequência da sua importância para o desenvolvimento econômico e social das cidades do interior do Estado. Na certeza de que nosso pleito será acatado por Vossa Excelência, despedimos-nos respeitosamente. Clécio Morse de Souza, diretor administrativo. Ele deixou aqui o telefone para poder entrar em contato quando será realizada essa audiência pública convocada pelo presidente, que ele tem autonomia para isso. Mas isso é... Item 2, apresentação de proposição sem discussão. Mensagem número 044/2017, 23 de outubro de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de Marco, tenho a honra de encaminhar a esta augusta Câmara Municipal, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional e administrativa do Poder Executivo. Estas alterações se fazem necessário e têm a finalidade de instituir a Controladoria Geral na estrutura organizacional do município de Marco, dotando-o de autonomia e independência necessárias ao exercício de suas atribuições, a fim de atender às recomendações formuladas constitucionalmente e que foram corroboradas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Instrução Normativa 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios. Desta forma, com a vista a fortalecer o sistema de controle interno vigente, esta municipalidade implementará a Controladoria como órgão autônomo e subordinada ao chefe do Poder do Executivo Municipal, além do que regulamentará a criação de cargos necessários a seu efetivo funcionamento. À vista do exposto, encaminha-se o presente projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza e com a soberana apreciação e aprovação. Por oportuno, constando com a presteza e com a soberania, apreciação e aprovação. Por oportuno, reiteram-se protestos da mais alta estima e consideração. Passo do Governo Municipal de Marco, em 23 de outubro de 2017. Projeto de Lei número 044, de 23 de outubro de 2017, dispõe sobre a alteração da Lei 201 de 2017, a fim de acrescer cargos à estrutura organizacional e administrativa do Poder Executivo Municipal de Marco e da outras providências. O prefeito municipal de Marco, Ceará, no exercício de suas funções e atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, esta lei altera a estrutura organizacional e administrativa do município de Marco, a fim de criar a Controladoria Municipal. A Lei Municipal 201/2017, 6 de fevereiro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 9º, órgãos de assessoramento direto, Gabinete do Prefeito Municipal, Controladoria Municipal, Procuradoria do Município, Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças. Artigo 10, a estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Marco passa a constituir-se dos seguintes órgãos. Aí vocês têm aí, né, no anexo do projeto, não precisa estar lendo esses artigos todinhos. Artigo 4, ficam revogados os incisos 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 do artigo 17 da Lei Municipal 201/2017. Ficam alterados o anexo 1º da Lei Municipal 201/2017, que doravante vigerá com as alterações que seguem anexo à presente lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Passo do Governo Municipal de Marco, aos 23 de outubro de 2017, Roger Neves Aguiar, Prefeito Municipal. Aí tem um anexo único dos cargos que vai ser alterado na estrutura por conta da Controladoria Municipal, que é a exigência destes cargos. Né? Aí tem os cargos aí e os valores que
o cargo de secretário municipal de controle interno, 6.000, controlador-geral, 2.400, controlador interno, 2.000, controlador de almoxerifado, 1.700, controlador de compras, 1.700, inspetor de compras, 1.700, coordenador de patrimônio, 1.600 e auxiliar de patrimônio, 1.400. As meninas colocaram a xerox, não virou? Do 44. É o projeto de lei 44 que altera a estrutura. Foi tirado cópia não, Cida? Porque hoje foi trabalho demais. A gente não nem... Depois a gente dá uma cópia, viu? Que também não vai ser liberado hoje, não. Quando eu terminar aqui de ler, ela vai tirar as cópias. Aqui a Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento fica com os mesmos cargos. Cargo secretário de Planejamento, que é 6.000, secretário de Executivo, que é 2.000, auxiliar de Recursos Humanos, 1.700, coordenador de Tributação, 2.000, fiscal de Arrecadação e Tributação, 1.700, técnico tributário, 1.600, auxiliar fiscal, 1.400, presidente da Comissão de Legislação, 2.000, pregoeiro, 2.000, membro da Comissão de Licitação, 2.000, tesoureiro, 2.400, técnico de tesouraria, 1.800, coordenador de cadastro e convênio, 1.800, coordenador de contabilidade, 1.800 e coordenador da ouvidoria, 1.700. Aqui o coordenador de cadastros e convênio é 2.000. Ela vai tirar a cópia para dar para vocês no final da reunião, porque ele vai para as comissões, viu? Projeto de decreto legislativo número 014, de 6 de novembro de 2017. Concede ao senhor Francisco Edivando Vasconcelos a comenda Manuel Jaime Neves Osterno. A Câmara Municipal de Marco decreta. Artigo 1º. É concedida ao senhor Francisco Edivando Vasconcelos a comenda Manuel Jaime Neves Osterno, honraria com que a Câmara Municipal de Marco homenageie anualmente pessoas e ou entidades que tenham se destacado em qualquer setor de atividade na prestação de serviços à comunidade de Marco. Artigo 2º deste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 6 de novembro de 2017, João Batista Viana, vereador, Francisco Roberto Vasconcelos, vereador, Manuel Fredney Rios, vereador, Edmilson Leocádio Sampaio, vereador. A justificativa. A comenda Manuel Jaime Neves Osterno, instituída na estrutura do Poder Legislativo de Marco, tem como finalidade homenagear anualmente de 1 a 3 pessoas e ou entidades que tenham se destacado em qualquer setor de atividade na prestação de relevantes serviços à comunidade de Marco. Nesta perspectiva, vemos na indicação do nome de Francisco Edivando Vasconcelos uma justa homenagem da Câmara Municipal de Marco, como reconhecimento à sua trajetória profissional na área de educação no município, nas redes públicas e privadas de ensino, para efeito de registro definitivo nos anais da história desta Casa de Leis. Desta forma, pugnamos pela aprovação unânime deste projeto. Segue em anexo dados biográficos do homenageado, porque não é necessário ler, né? Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 6 de novembro de 2017, João Batista Viana, vereador, Francisco Roberto Vasconcelos, vereador, Manuel Fredney, vereador, Edmilson Leocádio Sampaio, vereador. Projeto de decreto legislativo número 015, de 6 de novembro de 2017. Concede ao senhor Francisco Chagas Pontes a comenda Manuel Jaime Neves Osterno. A Câmara Municipal de Marco decreta. Artigo 1º. É concedida ao senhor Francisco Chagas Pontes a comenda Manuel Jaime Neves Osterno, honraria com que a Câmara Municipal de Marco homenageie anualmente pessoas ou entidades que tenham se destacado em qualquer setor de atividade na prestação de serviços à comunidade de Marco. Artigo 2º deste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 6 de novembro de 2017, Usenberg Gomes Guimarães, vereador, Edilson dos Santos Vasconcelos, vereador, René Osterno Rios, vereador, José Erasmo Ramos Soares, vereador. Justificativa. A comenda Manuel Jaime Neves Osterno, instituída na estrutura do Poder Legislativo de Marco, tem como finalidade homenagear anualmente
de 1 a 3 pessoas ou entidades que tenham se destacado em qualquer setor de atividade na prestação de relevantes serviços à comunidade de Marco. Nesta perspectiva, vemos na indicação do nome de Francisco Chagas Pontes uma justa homenagem da Câmara Municipal de Marco como reconhecimento de sua trajetória política como vereador no município para efeito de registro definitivo nos anais da história desta Casa de Leis. Desta forma, pugnamos pela aprovação unânime deste projeto. Segue em anexo dados biográficos do homenageado. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 6 de novembro de 2017, José Pericles Gomes Guimarães, vereador, Edilson dos Santos Vasconcelos, vereador, René Ostano Rios, vereador, José Erasmo Ramos Soares, vereador. Encaminho o projeto de lei número 044/2017 à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta para análise e emissão de parecer em prazo regimental. E os projetos de decreto legislativo número 014 e 015 à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e emissão de pareceres em caráter de urgência e conforme determina o parágrafo 2º do artigo 22 da Resolução número 001 de 2012, de 17 de dezembro de 2012. Passa a direção dos trabalhos ao senhor vice-presidente Francisco Roberto Vasconcelos, momento em que apresentarei proposição de minha autoria. Projeto de decreto legislativo número 016 de 6 de novembro de 2017, de autoria do senhor vereador Antônio Ademar Alencar Neto, e apoio dos senhores vereadores João Batista Viana, Francisco Roberto Vasconcelos e Socorro Osterno Neves, e concede a comenda Manuel Jaime Neves Osterno, ao senhor José Patrício Osterno Rios. Projeto de decreto legislativo número 016, de 6 de novembro de 2017. Concede ao senhor José Patrício Osterno Rios a comenda Manuel Jaime Neves Osterno. A Câmara Municipal de Marco decreta, artigo 1º, é concedida ao senhor José Patrício Osterno Rios a comenda Manuel Jaime Neves Osterno. Honraria com que a Câmara Municipal de Marco homenageie anualmente pessoas ou entidades que tenham se destacado em qualquer setor de atividade na prestação de serviço à comunidade de Marco. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 6 de novembro de 2017. Antônio Ademar Alencar Neto, vereador. Francisco Roberto Vasconcelos, vereador. João Batista Viana, vereador. Socorro Osterno Neves, vereadora. Justificativa. A comenda Manuel Jaime Neves Osterno, instituída na estrutura do Poder Legislativo de Marco, tem como finalidade homenagear anualmente de uma a 3 pessoas ou entidades que tenham se destacado em qualquer setor de atividade na prestação de relevantes serviços à comunidade de Marco. Nesta perspectiva, vemos na indicação do nome de José Patrício Osterno Rios uma justa homenagem da Câmara Municipal de Marco, como reconhecimento à sua trajetória nos serviços e hotelaria no município de Marco, para efeito de registros definitivos nos anais da história desta Casa de Leis. Desta forma, pugnamos pela aprovação unânime desse projeto. Seguem anexos os dados biográficos do homenageado. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 6 de novembro de 2017. Antônio Ademar Alencar Neto, vereador. Francisco Roberto Vasconcelos, vereador. João Batista Viana, vereador. Socorro Osterno Neves, vereadora. A biografia do homenageado, todos têm. Encaminho referido projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise das emissões de parecer em
caráter de urgência. E oportunamente passo a direção do trabalho para o excelentíssimo senhor presidente. Considerando a urgência pela deliberação dos projetos de decreto legislativo número 014-015-016, datados de 6 de novembro de 2017, ficam os senhores parlamentares convocados para se reunir extraordinariamente às 17 horas do dia 7 de novembro de 2017 para discussão e deliberação dos referidos projetos. Amanhã. Grande expediente. Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, convoco os senhores vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para o uso da palavra na tribuna, sobre explicações pessoais ou quaisquer outros assuntos de interesse da coletividade. Cada orador disporá do tempo máximo de 20 minutos. Com a palavra o vereador Edilson. Tranquilo, vai ficar à vontade aí. Não? Tranquilo. Jogar essa foto depois. Foto depois. Tá tirando, vai lá. O Berg, o Jair? O Roberto me deu os itens dele hoje. Pronto? Beleza. Eu quero cumprimentar todos nesta noite, acho que já é noite, todos os nossos nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente, e cumprimentar também aqui a todos aqui que estão aí nos assistindo, da Patréia, nosso amigo Cláudio. Eu confundo os dois, não sei qual é dos dois, o Cláudio. Ah, é o de preto lá, né? Então, cumprimento a todos no nome da pessoa do Cláudio. Meus colegas, eu quero nesta noite agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo, e nós fazemos mais uma vez uma reunião que vem ter o mesmo objetivo de beneficiar o nosso município. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu e o povo que nos ajudaram a chegar até aqui. As minhas palavras nesta minha oportunidade são poucas, né? Temos 20 minutos para falar, mas eu acredito que eu não vou usar os 5 minutos. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 11. Paulo se direciona à igreja de Corinto para que o povo viesse ter um amadurecimento, para que viesse conduzir o povo a chegar até Deus. As coisas do céu são semelhantes às coisas da terra. Como na época passada, como hoje também na vida presente, existe homens, existe mulheres capacitadas, escolhidas por Deus, para conduzir o povo ao caminho certo. Também existe grupo de pessoas na sociedade para representar o povo. Apesar de a gente estar passando por essas decepções políticas, aonde, na verdade, é uma vergonha a gente assistir
né, os comentaram hoje, as votações, né, que tivemos aí alguns dias atrás, próprio deputado que a gente votou, teve lá em casa, a gente deu o voto de confiança, sem ter nenhuma recompensa para representar a gente. E na hora do voto, estava assistindo ali, foi uma vergonha. Fiz algum comentário, e eu acho que essas pessoas que fizeram aquela votação na campanha passada, ou seja, na votação passada, não são dignos de receber um voto de um cidadão, porque ali votaram contra a própria lei, né? Se ele não devia, acredito que deveria deixar a justiça, né, dar continuidade ao trabalho dela. Mas eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para nós falar do nosso grupo. Grupo esse que são composto de 11 pessoas, tudo de bom caráter. Todos eles de bom caráter, que na verdade se empenharam e trabalharam bastante e conseguiram seus objetivos. E hoje estamos todos nós aqui para representar o povo do mar. Observando sobre representação, eu não posso de maneira nenhuma deixar as comparações e as passagens da Bíblia, quando Jesus Cristo ensina a respeito dos seus discípulos, como representante do reino de Deus na terra, ele usou duas comparações importantes. Uma foi que o discípulo seria o sal da terra. E outra foi que o discípulo seria, vamos supor, a luz do mundo. Como hoje também, nós, vereadores, somos representantes do nosso município, e toda a população do Marco, do nosso município, estão com os olhos direcionados a nós. Somos nós, representantes do povo, que temos que ter bom caráter e trabalhar num só objetivo para que o município venha a ser beneficiado. E eu quero aqui deixar uma passagem quando Davi diz: "O quão bom e quão suave é que o povo viva em união." Um provérbio que é citado pela boca de muitas pessoas, e é um dos provérbios mais bem, ou seja, que tem significado, é que a união faz a força, certo? Se haver união, também este grupo tem força. Se não tiver união, não tem força. E a política passou mais de um ano atrás, podemos dizer, e todos nós estamos aqui toda segunda-feira para discutir os assuntos do nosso município, votar naquilo que é bom para o nosso município. Como eu já falei aqui, não somos vereadores de grupo e nem de poder executivo, nem de prefeito. Nós somos vereadores do povo. Estamos aqui para defender o direito do povo e trabalhar no só objetivo. Mas o que eu quero chegar nas minhas palavras é sobre a reunião passada. Eu fiquei doente por ver discurso que não foi tão agradável. Você pode até dizer assim: mas por que você não é oposição? Não. A gente está aqui para falar do certo. Então o discurso na reunião passada foi um verdadeiro comício aqui. E o que eu quero deixar aqui nas minhas palavras é que isso seria bom acabar nas nossas reuniões, esquecer política e trabalhar no objetivo que é defender o direito do povo. Certo? Aqui existiu um desabafo, acredito que usou um pouco das suas emoções, inclusive até observei que a anta não está toda concretizada sobre o discurso que foi feito aqui na segunda-feira passada. E uma das coisas que eu observei foi que o objetivo daquela pessoa foi demolir imagem de pessoas aqui, que eu acredito pessoas de bom caráter. Então aqui a gente não está para tentar demolir imagem de ninguém. Aqui a gente está para discutir os assuntos do nosso município. E junto trabalhar num só propósito para que o município venha ser beneficiado. Quando eu vi aqui a imagem
citado nosso colega vereador Berg, né? Que seria réu, que estava vindo. Então, a pergunta lá fora, Berg, é o povo nos perguntar: o Berg vai ser preso? Né? É réu, vai ser preso? Vai ser julgado? Então, eu acredito que isso não vai mais acontecer nessa tribuna, porque se for para fazer política, né, a gente faz. E se for para defender o direito do povo, também a gente defende. Né? Falar de gestão passada, a gente nasceu aqui neste município, a gente conhece pedra por pedra aqui neste lugar, sabe quem foram os prefeitos que trabalharam, que se dedicaram, que fizeram obra nesse lugar. Todos nós sabemos qual foi a zona que foi feita nesse município, e quem foi o prefeito que lutou, que trabalhou para que isso viesse a acontecer. Né? Então, foi citado muita gestão passada. Acredito que isso vai ser esquecido e a gente vai trabalhar para o município dar uma levantada. Acredito que isso vai acontecer. Então, as minhas palavras eram essa: pedir para que isso não venha mais acontecer. Né? Não tem nada melhor no mundo de falar como ficou a gestão passada, há 9, ou seja, 8 anos atrás, antes da gestão anterior receber, né? É o compadre Jorge, pessoas que a gente tem uma admiração grande, pessoas que a gente respeita, cidadão, ele sabe como ficou a sua situação aqui no município. Eu acredito que ele não esconde ninguém, porque ele conta para todo mundo o sofrimento que ele passou 8 anos sendo prefeito nesta cidade, e ele conta realmente como foi que ficou o andamento do nosso município. Certo? Meu muito obrigado. Concedo uma parte, meu nobre colega Edilson. Primeiro, eu preciso parabenizá-lo por esse belíssimo discurso, mas preciso infelizmente, Edilson, preciso te lembrar que ética não é pré-requisito para cargo público. Você não precisa de ter ética para ser secretário. O circo que foi armado com o discurso do nosso ilustre secretário, nos posteriores você pode dizer ilustre, secretário Diego, na última sessão, foi com o único intuito, Edilson, de tentar me intimidar através de censura por um postagem que eu fiz no Facebook. Só que eu não queria nem falar disso hoje, porque eu estou convidando ele para uma próxima reunião, para tratar de assunto da responsabilidade dele, de fato. Mas eu tenho que lhe dizer que ética não é pré-requisito para cargo público. Lembrar ele que eu não serei intimidado por isso, não. Réu, eu acho que ele nem sabe o que é. Talvez até saiba que ele é muito preparado, muito inteligente. Está muito longe de eu ser réu. Eu até posso ser citado em um processo para apagar a falta de compromisso que essa gestão teve hoje com as obras passadas, porque deixaram, presidente, expirar o período de convênio e não prestaram conta. Como o município hoje ficou inadimplente pela incompetência dele, ele abriu o processo perfeito, está ótimo. Ele tem que livrar o município. Agora, réu, é muito diferente de você ser citado do que você ser réu. Porque citado ele também é. No segundo mês de gestão dele, ele já foi citado. E nem por isso eu vim aqui dizer que ele era réu, que ele era citado. Porque cada justiça resolveu isso aí. Mas não tem problema não. Eu não serei intimidado por isso, Edilson. Isso me dá mais força, mais vontade de defender o que eu me propus a ser quando eu me candidatei a vereador. Mas, acima de tudo, eu quero desejar meus parabéns pelo seu belíssimo discurso. É só isso. Muito obrigado. Eu acredito, meu nobre vereador Berg, que a gente, quando a gente não deve, a gente não teme, como o provérbio diz. Lendo um certo livro, o escritor nos ensina a mensagem dizendo: nunca fique intimidado com o grito do adversário. Tenha medo do silêncio do justo. Então, quando alguém tenta nos intimidar, que a gente não deve, eu fico com a mensagem que Jesus nos ensinou: o maior ensinador de toda a história: regozijai e alegrai, quando não devei nada.
Então, eu acredito que o nosso novo vereador pode ter até alguma necessitado, como você passou algum tempo no cargo, né, como secretário, mas eu acredito que, pelo que a gente está por dentro do assunto, vai se dar nada à vontade e os desejos de algumas pessoas que quer ver o fracasso da gente. Vereador Eraso. Inicialmente, vereador Dilson, eu queria parabenizar também Vossa Excelência pelo seu discurso. O senhor vem mostrando o seu grau de evolução e apresentando uma grande maturidade dia a dia aqui nessa casa. Eu queria reiterar aqui as suas palavras e manifestar o meu profundo pesar pela profunda arrogância manifestada pelo secretário aqui, Diego, porque, como o senhor bem falou, realmente ele veio aqui para fazer um comício. Ele fugiu do assunto principal, né, e veio aqui promover um comício. Então, eu achei que foi uma falta de ética da parte dele. E ele deixou bem claro que o discurso que ele proferiu, voltado para o vereador Bé, foi uma vingança. Porque antes dele chamar o vereador de réu, ele disse: você fez um discurso no Facebook. Como se diz, a mensagem que ele quer transmitir. Se você se manifestar, se você publicar algo, você será castigado. Então, ele esqueceu, né, da ampla defesa, do contraditório, para chegar aqui. As palavras que ele falou, propositalmente, deu uma conotação para o exército que ele trouxe aqui para acompanhar ele, de que o vereador realmente ia ser preso. Esse comentário que a gente ouve, que as pessoas ligam para a gente, que mandam mensagem para perguntar. Então, sai daqui uma conotação diferente. E ele falou isso de forma proposital. Então, eu acho que ele foi bastante feliz, né, no discurso dele. Eu acho que nós, vereadores, independente que seja de situação de oposição, temos que manter esse laço de ética, né, de moral, e que cabe nós exigir que cada pessoa que venha para essa tribuna, que respeite a todos nós vereadores, porque até que se prove o contrário, aqui não existe nenhuma pessoa de má índole. Eu queria aqui parabenizar o secretário Edivando, que quando veio para essa tribuna, foi um cara bastante técnico, um cara que transmitiu para nós, né, o verdadeiro significado da estadia dele aí nessa tribuna. Então eu agradeço também aqui pela oportunidade. Obrigado. Pois não, fica à vontade. Muito obrigado, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade. Boa noite para todos. Com a palavra o vereador Erasmo. Queria cumprimentar aqui o senhor Fredney, em nome do senhor, os demais vereadores aqui presentes, vereadoras aqui presentes, o pessoal que vieram aqui nos prestigiar. Também boa noite aí para o pessoal que nos assiste no Facebook. Então, o meu principal assunto de hoje é com relação, mais uma vez, né, a gente teve a oportunidade de se encontrar com o vereador Fredney, há mais ou menos aí uns 10 dias atrás, e nós conversávamos aqui sobre a questão da violência que acontece no Marco, que não para de crescer. Então, nós verificando os nossos discursos aqui na Câmara, o que nós já fizemos no decorrer desse ano, todos nós vereadores, percebemos que nós ainda estamos na estaca zero. Apesar de a gente ter feito aquela audiência, de vez por outra a gente discutir sobre esse problema aqui na tribuna, mas mesmo assim nós ainda estamos na estaca zero. Hoje, os ladrões vêm de fora e fazem o que querem aqui dentro, né, Fredney? E aí, nós estamos aí pagando um preço altíssimo, passamos aí vários meses com o Banco do Brasil fechado, o que ocasionou um grande prejuízo na nossa economia. E agora estamos novamente com o Banco do Brasil fechado, e novamente causando prejuízo aos nossos munícipes, e também causando prejuízo à economia do município. A nossa casa lotérica foi visitada 2 vezes em menos de 10 dias por ladrões, o que transmite para nós uma sensação total de insegurança,
uma sensação total de desproteção por parte do Estado. Visitando aqui as instituições de segurança do município, mais uma vez, né, vou falar novamente, que já falei isso, mas que nunca é demais a gente relembrar para ver se as autoridades competentes tomam alguma providência. Porque cabe a nós, vereadores, também discutirmos esse problema, porque é um problema que está afetando de forma profunda a nossa sociedade. Nós temos aqui uma composição da Polícia Militar, que muitas às vezes fazem críticas, mas às vezes não sabem a real situação que esses caras se encontram aqui. 3 policiais, Fredney, 3. É o mesmo número de policiais de 30, 40 anos atrás, quando a população de Marco não conhecia, não tinha a mínima noção do que era violência. O máximo que podia acontecer era um furto de galinha, e olhe lá, né? Então nós estamos vivendo num momento que a sociedade humana está entrando em decadência. Nós estamos em números, né, assistindo os números absurdos do estado do Ceará, em alguns bairros de Fortaleza, em alguns municípios da zona metropolitana do interior do Ceará, os números da violência chegaram a aumentar mais de 200% em alguns municípios. No caso aqui do nosso, teve um aumento assustador, né, nos últimos 2 anos. E cabe a nós, né, vereadores, nós discutimos e nós exigimos de nossas autoridades que sejam tomadas providências. Então, esse número de policiais militares não tem condição de dar conta nem de um bairro. Imagine de uma cidade da imensidão que tem o Marco. Sem contar, né, no estado de decadência, né, que o prédio que eles trabalham se encontra. Há uns 3 semanas eu fui visitar lá o destacamento. Lá tem várias paredes, até o teto está caindo. Os policiais se encontram trabalhando em condições altamente insalubres e eles estão correndo risco de morte até dentro do ambiente de trabalho deles. Falei muito aqui, várias vezes, dezenas de vezes, sobre a Polícia Civil, que é uma instituição de segurança de fundamental importância para a nossa sociedade. É uma polícia que tem como ofício promover investigações, instaurar inquéritos policiais, buscar provas de crimes que acontecem. E o que a gente vê é que muitos crimes de homicídio, até crime de homicídio, muitos ficam sem nem ser investigados. Justamente porque o Estado não dispõe para o nosso município, não privilegia o nosso município com policiais civis para que possam fazer o seu serviço. E a população do Marco tem um prejuízo muito grande. E muitos crimes ficam impunes, justamente porque o cidadão não tem condição financeira de ir para Jijoca, de ir para Caraú, de ir para outro município, buscar o serviço da Polícia Civil. E os policiais que vêm de bom grado aqui, 2 policiais civis que vêm, ficam naquele prédio antigo da prefeitura que também está prestes a cair. Né, também em condições altamente insalubres. E aí, pessoal, há mais ou menos aí uns 10 dias, eu deixei aí na Câmara, com a dona Mazé, fazendo jus aí ao ofício que a Associação dos Bancários mandou para cá, eu deixei 2 requerimentos, né? Um requerimento solicitando construção de passagem de pedestres elevadas e também solicitando uma audiência pública para nós discutirmos o problema do banco, para nós verificarmos, né, o que é que se pode ser feito diante das autoridades que gerenciam o Banco do Brasil, para que o banco volte a funcionar, né? Já que eu andei visitando o gerente, conversando com ele, né? O prejuízo que aconteceu foi com relação ao cofre, que foi danificado, né? O cofre maior. Então, o nosso gerente, ele demonstra uma grande preocupação e ele concorda plenamente que seja trabalhado essa audiência para que a gente possa discutir e possa chegar a uma solução viável. Então, se a dona Mazé puder colocar isso em votação, eu agradeço. Eu queria também aqui falar um pouquinho sobre educação. Então, como o nosso vereador Edilson bem aqui falou, nós somos representantes do povo, Edilson, realmente somos. E nós devemos defender isso com unhas e dentes. E nós já fomos procurados por vários professores, cujos professores se sentem acuados, sentem medo da arrogância dos gestores de fazer alguma reclamação e aí procuram a gente, para a gente falar por eles. E eu agradeço eles por isso. Então eu queria aqui deixar o meu lamento
com relação às duas atitudes que foram tomadas pela Secretaria de Educação, que, no meu entender, está tirando direito de professores. Que é justamente o fato de a Secretaria de Educação não aceitar mais um professor colocar um substituto por um dia, por 2 dias. Então, eu acho que a Secretaria de Educação deveria repensar, porque todos nós somos passíveis de ter problemas. E a gente entende que muitos professores aqui no município de Marco, eles são professores, mas eles estão em plena formação. Muitos ainda não concluíram o magistério. E aí se dirigem muitas vezes a outros municípios na tentativa de se formarem e de terem o seu direito melhorado. E também se preparar também melhor para exercer a função do magistério. Então eu acho, eu entendo e eu rogo a nossa secretária de Educação que olhe com bons olhos, que reveja essa proibição e que em situações particulares permita que as professoras possam colocar substitutos. É até uma forma que ela tem de não, para que não fique o cargo aquela aula ociosa sem aula. E aí, o que acontece é que essa estratégia ela vem tirando o segundo direito dos professores, que é justamente o direito do terço. Um terço do tempo que os professores têm para planejar, ou em casa ou na escola. Eu acho que isso foi uma conquista marcante, fundamental, para que o professor venha melhorar a sua autoestima, venha melhorar a sua motivação e venha ter tempo de preparar suas aulas para melhorar a qualidade do ensino no nosso município. Então, muitas vezes, quando o professor falta, ao invés de ser permitido a ele colocar um substituto, a Secretaria de Educação chama o professor que está no planejamento. Então, eles estão se sentindo prejudicados. E já também aconteceu casos de professores colocar o atestado, porque está com algum problema de saúde, e ela ser chamada para vir assumir o seu posto de trabalho, mesmo estando doente. Então, eu não consigo entender como é que uma pessoa, um gestor, contesta um atestado médico. Eu acho isso assim, uma profunda arrogância e uma profunda falta de entendimento, porque eu não conheço nenhuma pessoa nesse mundo que um dia não tenha adoecido e tenha ficado possibilitado de trabalhar. Então, eu também gostaria de deixar aqui o meu lamento e também solicitar a nossa Secretaria de Educação que não conteste um laudo médico, um atestado médico, porque é um direito que é previsto em lei e que todos têm direito de ficar doente. E voltando ainda à questão da violência no município, eu gostaria novamente de relembrar a lei número 224/2017, que foi de autoria do próprio prefeito municipal, criando a ISO, que é uma gratificação para o policial que está de folga vir trabalhar. Então, eu parabenizei ele por esse projeto, porque esse projeto, ele tem possibilidade, ele é utilizado em vários municípios, inclusive no próprio estado do Ceará. Muitos policiais, inclusive eu, quando estava na ativa, já trabalhei bastante, tirando isso, em algumas das minhas folgas. E é uma forma que o município tem de cooperar com a segurança e, consequentemente, aumentar o efetivo policial na cidade. Então, eu rogo aqui ao senhor prefeito que faça valer a lei que ele mesmo instituiu, que ele mesmo sancionou, que é a lei da ISO. E no mais, agradeço a vocês aí pela paciência e muito obrigado. Boa noite. Com a palavra o vereador João Batista. Senhor presidente, eu peço permissão para falar sentado hoje. Concedido, vereador, pode ficar à vontade. Está agradecido. Bom, legal. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Boa tarde aos internautas. Hoje o público presente não é tão grande, mas é importante que está aqui o Cláudio Neto, cadeira cativa, faltou o Joaquim. Mas os que estão em casa, tudo de bom. A gente deu início a essa sessão justamente para falar a respeito das questões que vêm a beneficiar o nosso município, ou mesmo criticar algo que a gente
acho que tem que criticar, porque o legislativo que não critica, ele não está fazendo o trabalho dele. Criticar, como foi falado, com ética, né? Eu concordo com o pronunciamento do vereador Erasmo, em partes, porque quando se trata de malefícios que está vindo atingir a qualquer um dos servidores, ou mesmo cidadão do nosso município, cabe a nós lutarmos pelos direitos deles e tentarmos solucionar os problemas. E a parte que eu discordo, que eu estou mais lembrando no momento, é a parte que ele falou que estariam infringindo a lei, né? A lei a respeito dos professores, dos servidores do magistério. Eu acho que o cidadão que infere lei, ele não sabe o que está fazendo, ele está doido, está sem noção. Porque lei desconhece amigo, desconhece poder de autoridade minha. A lei é acima de tudo. Então a lei não pode ser nem retirada e nem pode ser rebaixada por nenhum de nós. Se está acontecendo isso, vamos buscar as conversas ao pé da letra e vamos tentar solucionar esse problema, principalmente com nossos professores, que é uma classe que pena muito e todo mundo bota toda a responsabilidade do futuro do Brasil no espinhaço do professor. Eu não sei como é que esse professor tem esse poder tão grande, ganhando um salário tão mesquinho que é o salário de um professor. Apesar de, no nosso governo, no governo do Roger, foi feito muitos melhoramentos a respeito dos professores, do magistério. Feito muitos melhoramentos, nós sabemos disso. Eu acredito que, ao andar desses 4 anos, ainda tem muito que melhorar ainda. Já foi melhorado muito e tem muito que melhorar. E parabenizar ele pelo pronunciamento dele, né? Falando agora do pronunciamento do meu amigo Adilson, um homem de fé, um homem capacitado, sempre está usando a tribuna. Eu admiro a fé dele, fala sempre em Deus, né? O homem que tem Deus na vida tem tudo, viu? É melhor do que quem tem dinheiro. E meu amigo Adilson falou que a gente é unido, a gente vota sempre para o bem-estar da nossa população. Eu não sei se ele vai ter essa minha palavra para ele como um insulto. Mas eu gosto sempre de lembrar o que foi falado, o que já foi discutido, o que já foi votado nesta casa. Então, não sei se está com um mês, que eu coloquei um requerimento aqui nesta casa, para o fadamento dos alunos da rede pública, dos alunos e dos professores. E, salvo engano, Vossa Excelência foi contra. E até falei que um homem que é contra uma coisa dessa, ele, com certeza ele não está querendo ver o bem da sociedade. Né? Todos nós não pagamos nem mais e nem menos do que nós estamos devendo. O secretário Diego esteve aqui, segunda-feira, que hoje faz 8 dias. Ele não veio aqui com um revólver na mão, nem com uma faca. Ele veio aqui com muitos documentos. O que ele falou foi feito perguntas por nós. O motivo dele ter vindo aqui foi nós que convidamos, toda a casa aprovou o requerimento para que ele estivesse aqui na sessão vindoura, que era a próxima, que foi segunda-feira passada, para nos dar aquelas explicações a respeito do que nós queríamos saber, que era o motivo do requerimento. Porque o excelentíssimo senhor vereador Erasmo publicou na tribuna que teria ficado dos cofres públicos mais de 4 milhões de reais. E, pelo dinheiro do Fundeb, 190 e tantos mil, se eu não me engano. Ele não mentiu, ele falou certo, mas, para explicar às pessoas, segundo o que eu entendi, foi dinheiro, valores de convênio. Dinheiro que só pode ser gasto se a obra ou aquela instituição estiver em andamento. Se ela estiver parada por questão de falta de administração, por irregularidade, aquele dinheiro vai ficar lá. Aquele dinheiro só vai poder ser gasto quando sair da inadimplência. Então, o nosso prefeito está tendo essa dificuldade. Tudo não. Algumas coisas estão inadimplentes. E o que não está inadimplente, deixado pela gestão passada, ele está resolvendo. É ele quem está tirando a inadimplência dessas coisas. E o que foi dito com o excelentíssimo vereador Berg,
Não foi porque o rapaz quisesse ofender a imagem do Berg, nem a imagem do vereador Berg. Foi porque ele citou que teríamos a oportunidade de conseguir uma verba, uma emenda parlamentar, através do nosso deputado Aníbal, de 2 milhões de reais. Mas isso só seria possível se tirasse a inadimplência, que pelo qual o seu nome foi citado, porque você é uma das pessoas que estava envolvido. E ele disse que teria que dar entrada no processo na justiça. E processo, gente, não é coisa de outro mundo, não. Qualquer um pode dizer que vai me processar. Nossa, eu me incomodo. Processo é muito bom. Processo é um diagnóstico do que você está passando na sua vida, tanto de um lado como do outro. Aí, quando chegar à conclusão do diagnóstico final, se eu for culpado, eu vou responder pela minha irresponsabilidade, pelo meu crime. Mas se o rapaz não estiver devendo nada, isso vai ficar bonito para ele. Eu não estou satisfeito de falar dessa forma, porque aqui dentro eu não queria que chegasse assunto que viesse a atingir qualquer um de nós. Sei que temos um embate e um debate entre nós, mas são as mesmas pessoas. Quando eu me refiro a vereador Erasmo, vereador Renê, a vereador Edilson, Berg, eu não me refiro à pessoa Erasmo, eu não me refiro à pessoa Berg, eu não me refiro à pessoa Edmilson nem Edilson. Eu me refiro à pessoa que está no cargo, aquele cargo que está sendo exercido. Essa é a minha defesa em relação à fala do meu amigo Diego, amigo de vocês também, um secretário competente, honesto e direito. Ele não veio aqui fazer campanha, ele não é político, ele não tem intenção de ser político. Agora, infelizmente, aqui nós temos uma parcela muito grande de querer levar para a sociedade certos assuntos, para que elas se confundam e achem que nós estamos fazendo um bom trabalho, para quando chegar na campanha eleitoral, eu vou votar no Joãozinho, porque ele mentiu, eu acreditei. Mentira contado mais de 4 vezes, às vezes vira verdade. Mas aqui é dessa forma. Eu quero dizer para meus coleguinhas que eu não pretendo levar o meu trabalho aqui como uma ofensa para vocês. Tudo que eu falo, vocês podem falar comigo também. Eu recebi nome aqui, vou relembrar, porque é para ficar claro que aqui foi dito que teve um desrespeito muito grande pelos nós vereadores. E não foi dito nem só para mim, nem só para a pessoa, não foi para todos nós. E aqui, se uma pessoa chegar aqui e desrespeitar nós, vereador Erasmo, vereador Berg, vereador Alencar, nós sabemos o poder que temos. O poder que temos que não é nosso, mas nós estamos administrando ele. E existem muitas instituições que vão nos amparar quando nós se sentir dessa forma. Se você ou vocês acharam que foram ofendidos, procure o direito real para que possa trazer transparência à sociedade. Não vamos ficar se defendendo de uma forma, culpando, tipo como se fosse uma campanha eleitoral. Eu sempre digo, na época de eleição existe o eleitor e o candidato. Depois disso existe cidadão e existe o cabra que foi eleito para representar esse povo e que represente da melhor maneira possível. Eu não me achei ofendido, eu gostei muito do pronunciamento dele, gostei muito da resposta que ele nos deu, e espero que se você tem algo errado, algo contra a justiça, ou a justiça contra você, porque foi denunciado algo, procure se defender, se prepare para se defender, porque a justiça é boa demais. Ela dá o direito da gente se defender, né? Então esse é o conselho, não houve comício aqui. Aqui houve simplesmente um chamado de um vereador, aceito por todos os outros vereadores, de um requerimento para que o secretário de Finanças viesse aqui e explicasse a respeito dos valores citados pelo excelentíssimo vereador Erasmo, que ele não mentiu de ter dito que tinha esse dinheiro, mas tinha esse dinheiro. Mas esse dinheiro dessa forma, eu tenho tempo para falar, eu vou falar mais. O dinheiro dessa forma, dinheiro de convênios que só pode ser gasto se a obra pelo qual aquele dinheiro deve ser gasto estiver regular. Então ele está irregular, muitos estão irregular na parte concreta e na parte documentária. Então essas irregularidades, infelizmente, só quem pode tirar é a justiça. E é assim que o prefeito está fazendo, não está fazendo errado, está fazendo só o certo. Sem contar que os valores que ficaram
da gestão passada para esta é bem superior ao que teria para pagar. Por exemplo, vereador Eraso, foi citado que tinha 190 e poucos mil do Fundeb. Só que para pagar com este dinheiro tinha 300 e tantos mil. Descontando o dinheiro, fica quase 200 mil para essa nova gestão arcar. Desses 4 milhões citados, que tinha ficado da gestão passada para esta, tinha mais de 5, ou era mais ou era 5 milhões, salvo engano, para ser pago se tudo tivesse legalizado. Mas não tinha nada legalizado. Está tudo inadimplente. O que ele disse ali, ele foi feliz porque ele trouxe documento. Ele não trouxe discurso de político. Ele não trouxe conversa de quem quer ganhar voto, ou de quem quer defender um ladrão ou um mentiroso. Ele trouxe documento. Quando o homem está documentado, o direito dele é outro. Se eu chegar no Ministério Público e fazer uma denúncia, o promotor vai perguntar qual documento você tem em mão, gente boa. Não, só foi o fulano que me disse. Pode ir embora que aqui não tem nada para você não, gente boa. É assim que funciona. E eu cedo a parte do meu amigo, excelentíssimo vereador Edilson. Obrigado, Joãozinho, obrigado. Quando o senhor citou aí sobre o meu voto, que eu tinha votado contra, eu não vou... Eu não votei contra o seu projeto, porque Deus me livre votar contra o fardamento do colégio. Eu votei porque já estava chegando o final do ano, e pelo que a gente já sabia, já estava todo programado para as fardas ser liberadas, então eu votei porque não existia, não precisava mais ter requerimento, porque já estava tudo já lá, no ponto de entregar o fardamento do colégio. Eu votei contra isso aí, o tempo, não foi contra o seu projeto. E quando você falou sobre o respeito do discurso, e ele veio documentando e falou tudo o que era correto, eu não sei se o senhor observou bem, quando ele começou a falar sobre o andamento do hospital. Ele falou que no hospital, antigamente não tinha isso, não tinha isso, não tinha isso, não tinha médico tal, hoje tem, hoje, não tinha isso, hoje tem. Então ele não foi chamado aqui para mostrar o passado, a administração passada, ele foi chamado para trazer um relatório do que tinha em dinheiro, ou seja, como ele recebeu, e os débitos que tinha e o que tinha ficado em dinheiro, certo? Então, o que eu vi mais a politicagem foi em cima disso aí. Inclusive, já fui convidado 2 vezes para reuniões e fui de alguns secretários, não vou mais, porque não vi uma programação, vi uma política, certo? Alguém pode até me chamar de ignorante, mas é o meu jeito, sabe? No momento que a gente ganha uma política e vem para cá, é para trabalhar unido para o bem-estar da população. Obrigado, Joãozinho. Eu agradeço você ter me pedido a parte. Eu não ignoro que você disse que alguém pode lhe achar de ignorante. Eu jamais vou achar você de ignorante, você tem o seu jeito de se defender, de falar, de exigir, de requerer. Do jeito que você disser, eu vou entender. Posso não ter intelectualidade, mas eu vou entender o seu modo de falar. Agora, o vereador disse, essa justificativa me deixa pensando assim um pouco, né, a respeito das fardas. O senhor foi contra o meu requerimento, que era por fardamento dos alunos da rede pública e dos professores, porque estava faltando pouco tempo para o final do ano. Se você fosse ser um pastor de hoje por diante, está faltando só mais uma semana para começar o final do ano. Ou você ia passar um paletó, depois ia rebolar no mato. Você pode utilizar a sua farda no próximo ano. A farda de um aluno, ela não vem com 10 emblemas, não, ela só vem com um brasão do município. Ela pode ser usada inverno e verão, assim ela esteja em bom estado, né? Se ela estiver em bom estado, ela pode ser usada dessa forma. E eu tinha mais uma respostinha para lhe responder no final do seu pronunciamento mas eu esqueci e vou deixar para a próxima. Quando eu lembrar, eu lhe falo. Agora, meu amigo Berg, me perdoe, eu vou ceder a parte do excelentíssimo vereador Eraso. Vereador João, já foi discutido isso, eu acho que, mas como o senhor entrou no assunto, eu vou dar uma satisfação, Vossa Excelência. Olha, o problema, nós aqui nunca vamos ser contra um requerimento de nenhum dos senhores, principalmente quando for bom. O problema aqui que nós entendemos é porque a prefeitura já tinha até pago uma parte, né, já tinha sido feita uma licitação, a pessoa que ganhou a licitação já está produzindo. Realmente, farda no final do ano, realmente não é um justificativo, porque, lógico, ela vai servir para 1 ano, 2 anos. Se o aluno cuidar bem da farda e tiver essa consciência, vai durar 1 ano, 2 anos. Então, é fundamental, porque até economiza roupa do aluno.
e identifica ele como aluno, onde que ele tem do trajeto de casa para a escola, da escola para casa, né? Então o fardamento é importante, o seu requerimento foi importante, mas aí a nossa discussão é porque ele já tinha perdido a eficácia dele, entendeu? Com relação ao Diego, Joãozinho, novamente, olha, é porque eu prestei atenção em cada frase, cada palavra que ele falou, e ele deixou claro, e a intenção dele realmente foi atingir a honra subjetiva, né, do vereador. Inclusive ele até tremeu um pouco na hora que ele disse, você é réu. Então, sabe, revolta você como parlamentar, isso aí podia ser com o senhor, com qualquer outro, podia acontecer, e eu também estaria com esse sentimento de revolta. Porque agora eu vou utilizar a metodologia do meu amigo Adilson, o próprio Mateus 15, versículo 10, ele fala, né, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, em palavras mal faladas, em palavras ofensivas. Então o que fere não é só a faca e o revólver. Tem muita coisa que fere a gente com muito mais potência e causa bem mais dores do que uma faca e um revólver. Então eu acho que ele foi infeliz no comentário dele, porque a intenção dele realmente foi essa, e ele deixou bem transparente. É uma vingança, você publicou na internet que nós fazemos propaganda. Então ele, antes de chamar o cara de réu, ele justificou o comentário dele. Então esse é o motivo, né, do nosso repúdio, porque ele tem que respeitar cada um de nós aqui dentro, em qualquer lugar que ele esteja, assim como nós respeitamos ele. Pronto, meu vereador. Obrigado. Eu quero agradecer você por ter me pedido uma parte também. Isso contribui muito com o desempenho dessa casa, né? Eu continuo dizendo que não aceito o seu modo de dizer que não votou no meu requerimento por já ter vencido o prazo. Porque para mim não tem data para se fazer o bem, não tem data para se assumir a responsabilidade, não tem data para a gente se arrepender do que fez de errado. Tudo que você se arrependeu pode ser na hora da morte. O nosso Criador, Ele nos perdoa e nos salva. Porque Ele tem um amor verdadeiro. E o meu requerimento podia ser no dia 31 de dezembro se eu tivesse aqui dentro. Faltando só o dia da brincadeira para entregar os papéis dos meninos. Tu passou, tu não passou. Mas é importante, eu continuo dizendo que eu não me senti muito satisfeito com vocês terem votado contra o meu requerimento, vocês que não votaram. Não fiquei satisfeito. Eu garanto que, se não me atingir daqui para frente sobre esse requerimento, eu não falo mais, que já está falado, né? E toda ação tem uma reação. A palavra falada pelo Diego, naquela tribuna, em relação ao meu amigo Berg, você pode procurar que foi ações que ele fez anteriormente. E, infelizmente, toda ação tem uma reação. Eu não tenho nada contra o Berg, ele pode ter certeza disso. Eu só simplesmente quero defender a razão. Se eu estou documentado e eu afirmo algo, eu posso não dizer que o meu amigo Berg é réu, mas eu posso dizer que ele está em processo na justiça e que, se virar réu, vai responder, segundo lá, quando for feito, só para concluir, senhor presidente, ainda estou em 27 segundos. Pois é, eu não digo isso, olha, com toda a matutagem minha, sem entender de nada, mas só pela noção, eu digo que você não é um réu. Mas se você tiver cometido algo errado na sua vida, não na sua vida pessoal, mas na sua vida administrativa deste município, você vai responder pelo que você fez. Isso é natural. Só quem condena só quem responde pelo crime é o criminoso. A pessoa que não cometeu o crime não pode responder, a não ser que venha a ser uma injustiça. Que nem Deus se salvou disso. Então, eu finalizo minhas palavras, agradeço a todos os vereadores que contribuíram comigo nessa sessão, agradeço a internet aí, que está sempre de olho na gente, a gente teve, na sessão passada, quase 5 mil visualizações, né? Eu espero que essa dê menos 10 ou 20. Não é 1000 não, só quantidades unitárias. E eu agradeço também aos meus amigos que aqui estão presentes, o Cláudio Neto, a Zilda, do nosso Câmara, e a todos os vereadores, uma boa semana de vida e paz. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Socorro.
Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a mesa em nome do nosso presidente Alencar. Cumprimentar aqui meus colegas vereadores em nome aqui do meu colega Berg. Cumprimentar aqui o público e quem está nos ouvindo através da internet, ali o Cláudio, que sempre está aqui nos assistindo, né? Então, hoje as minhas palavras aqui são poucas. Eu queria parabenizar o nosso prefeito pelas carteiras, que eu achei muito lindas, carteiras apropriadas que ele está botando nas escolas, né? Muito lindas as carteiras, né? Tudo carteiras anatômicas. E também, vocês falaram muito nas fardas. Eu tive lá na confecção do Chico Milhão, e as fardas estão sendo feitas lá, estão muito bonitas as fardas, achei lindas as fardas. Queria também dizer aqui para o Edilson e para o nosso colega também Edmilson, né? E o Robério, que o Roger esteve também lá pelo Panacuí, o Mucambo, olhando as necessidades, né? Daquelas comunidades, né? E ele está sempre fazendo muita coisa, ele está fazendo muito com pouco, né? E sempre focado nos mais carentes. Agora, tem um assunto aqui que está me perturbando muito, e eu quero o apoio de todos os meus colegas vereadores. É sobre a ideologia de gênero. Eu queria, aqui junto com vocês, né, fazer uma nota de repúdio, tanto para os deputados estaduais, federais, Senado e tudo, porque nós não podemos deixar isso se tornar uma disciplina nas escolas. Então, nós temos que lutar por isso. Todos nós temos que lutar por isso. Eu não tenho nada a ver que fulano seja A, seja B, eu não sou contra, mas deixe que as coisas aconteçam. Mas colocar na cabeça das crianças, eu acho isso um absurdo. Então, está me perturbando muito. E eu quero o apoio de todos vocês, o que é que nós podemos fazer para barrar isto, né? Posso falar, Mascom? Pois não. Dona Socorro, esse assunto é um assunto muito polêmico. Eu tenho assistido muito isso nas redes sociais. E essa briga ela é muito grande. Onde a intenção dos mal, eu falo assim, é demolir os estatutos de Deus. E eu nada contra ao homossexual, nada contra, sou amigo, tenho muitos amigos, né, converso normalmente, faço o favor, presto serviço, sem exceção de pessoas. Mas quando eu vejo os estatutos de Deus sendo desrespeitados, me causa uma revolta. E quando você fala aí para a gente fazer alguma coisa, usar alguma arma, e se depender da minha pessoa, todas as armas que a gente puder usar, a gente vai usar. E eu acredito que a gente não vai ganhar essa luta. A gente vai perder essa luta. Porque a tendência do mundo é se tornar cada vez pior. Cumprimento da palavra de Deus. Os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tudo isso são previsão do fim dos tempos. Mas nunca vamos cruzar os braços diante de uma situação dessa. Você tem meu apoio, o que eu puder fazer, né, de sentar com vocês e usar alguma arma para o nosso município, com certeza eu usarei, e eu acredito que, mesmo perdendo a causa, mas nunca vou baixar minha cabeça diante de uma situação dessa. Muito obrigado, Nisco. Pois não, Erasmo. Dona Socorro, parabéns pelo seu discurso. Eu queria aqui só chamar a atenção, e que o que eu vou falar também, eu espero que chegue lá na Secretaria de Educação. Eu já tive a oportunidade de participar da vida educacional aqui do município de Marco. E a gente percebe, como o nosso amigo João bem falou, o professor do Marco hoje ele é um profissional altamente sofredor. O professor do Marco hoje ele é obrigado a, muitas vezes, por muitas mães e muitos pais, até
a atribuir a eles a responsabilidade de criar os filhos. Coisa que não faz parte da educação, porque a educação não é só dentro da sala de aula. A educação, ela vem de casa, ela vem do berço, ela vem da religião, ela vem dos princípios da família. E o professor do Marco hoje, ele carrega toda essa carga de responsabilidade, muitas vezes recebendo até ameaça de morte, dentro da sala de aula, dentro da escola, por conta de criança e adolescente envolvido na droga. E eu pude perceber que muitos alunos, propositalmente, eles se juntam para destruir a escola. Quantas e quantas carteiras eles quebram de forma proposital. Então fica aqui a mensagem que a nossa secretária faça uma campanha junto com os professores, com os coordenadores, para que vigie melhor, né, esse patrimônio, já que é uma cadeira muito cara, e que a gente entende que tem que ter uma durabilidade maior para o município, para não causar prejuízo para o município, para que os alunos não venham, né, ou que sejam responsabilizados, até porque é um dano ao patrimônio público, né. E com relação aqui à questão dos gêneros, eu concordo plenamente com o Edilson, é uma briga difícil de ser vencida, porque, inclusive, até o Código Civil, né, ele sofreu uma certa mudança, né, por conta de algumas decisões do STF. Ou seja, hoje já é permitido casamento entre homossexual, hoje o SUS já paga mudança de sexo, né. Então tem todo um investimento por parte das grandes autoridades do Brasil, né, para que isso chegue nas escolas. Lógico que nós respeitamos plenamente, né, inclusive são pessoas que sofrem muito, que merecem proteção dentro da escola, porque sofrem bullying, sofrem violência. A gente vê quase que diariamente homossexuais sendo mortos, inclusive na Itapipoca essa semana foi morta uma mulher homossexual, muitas vezes por conta da sua opção sexual. Então isso, né, uma profunda ignorância, uma profunda falta de respeito à dignidade humana de muitas pessoas que chegam até a matar, porque não concordam com elas, né? Então, uma coisa é o que a Rede Globo vem fazendo, de tentar inculcar na mente das famílias, né, que as famílias aceitem isso, que perpetue isso, né, que pregue isso no seio familiar. Né? Outra coisa é levar para dentro da escola de forma forçada. Né? Então, como a senhora bem falou, isso é natural de cada pessoa. Né? É natural que a pessoa se identifique, né, e que tenha coragem de se manifestar e assumir a sua sexualidade. Mas também não é louvável que a sociedade aceite isso de forma forçada. Né? Se você bem observar, quase todo programa da Globo hoje tem essa campanha, né, de forma incessante, tá certo? Então, também eu concordo com a senhora e tenho o meu apoio. Obrigada, Adilson. Obrigado, Erasmo. Francisco, queria uma parte, por favor? Pois não. Eu quero lhe pedir desculpas, ou até mesmo perdão, se for uma classe mais humilde, por eu não ter tido oportunidade de ouvir o seu pronunciamento por conta minha mesmo, por culpa minha. Lhe peço desculpas, mas ouvindo o tema do assunto, que é relacionado a professores, eu acredito que os professores do nosso município, do nosso país inteiro, eles têm uma obrigação muito elevada. Nós sabemos disso, que todo mundo diz que a educação, quem tem que dar a educação é os professores. Não, a educação, ela é desde que a pessoa nasce, ela já tem que ir já se acostumando com uma vida que não venha trazer prejuízo para ninguém, né? Mas no nosso município foi melhorado muitas coisas, principalmente para os funcionários do magistério, pelo menos os quais eu conheço, que me procuram. E eu quero usar essa fala e enviar para os meus nobres servidores do magistério, os professores, que quando eles tiverem uma questão que esteja prejudicando a escola, a eles, ou os alunos, ou os alunos a eles procuram a direção da escola, procuram o secretário de educação, para que venha se reunir e tentar solucionar esse problema, algum problema que haver. Né? Porque aqui nós fazemos um trabalho brilhante, e eu mesmo fui um dos vereadores que mais lutei pela classe trabalhista da parte do magistério, que são os professores. É que, como eu já disse para o vereador Erasmo, se depender de mim, eu estarei à disposição para contribuir para que eles venham ser mais respeitados e mais evoluídos nos seus dia a dia como professores. Em relação o que os professores sofrem em sala de aula a nível nacional, a gente vê comentário até de assassinato de professor,
mutilações, questões diariamente. Eu não sei se isso está acontecendo no nosso colégio aqui, eu acho que tem que ser implantado. A educação é tudo. Se tivesse educação bastante, não era necessário eu dizer o que vou dizer agora. Eu acho que tem que ser colocado segurança dentro das escolas. Porque o que está acontecendo nas escolas do nosso Brasil não está mais tarde de acontecer no nosso município, não. Eu não estou aqui contribuindo nem incentivando alguém a começar a fazer algo. Mas se já aconteceu lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, aconteceu em Minas Gerais, pode acontecer aqui no Marco, pode acontecer na Bela Cruz, em Morrinhos, em Cruz, em qualquer lugar. Então a gente tem que estar de olho nisso e prestar atenção e lutar sempre pelo melhor. Eu acredito que o Poder Executivo não está pressionando de forma alguma os nossos servidores. Eles podem estar sendo omissos a algo por conta de falta de reclamações. Porque quando você vê algo que está prejudicando você, se eu achar que a Câmara Municipal está me ofendendo, eu vou me direcionar ao senhor presidente, para que ele tome as providências, porque aqui quem rege é ele. Ele tem a obrigação de representar essa casa dentro e fora dela, e segundo a lei do nosso regimento, quem manda é ele. Se eu ofender alguém, ele tem por obrigação me chamar a atenção e procurar solucionar esse problema. Agora, ninguém pode sofrer uma consequência e ficar calado dizendo só para um e para outro por debaixo dos panos. A gente tem que abrir a boca e falar para quem tem o direito de resolver o problema. Essa é a minha visão a respeito do meu assunto que eu queria falar para a senhora. Obrigado. Mas independente do seu pronunciamento, que eu já pedi desculpa por não ter falado, eu quero dizer que você está de parabéns, porque foi discutido com alguns vereadores, então essa é a minha fala, viu? Obrigado, João. Boa noite. Olha, é sobre a educação que o Erasmo falou, sobre a situação de como criar os filhos, que está difícil na sala de aula. Os professores não estão podendo mesmo, né? Mas acontece que é como o padre ontem falou, que a educação tem que vir de casa. Os pais precisam educar seus filhos, as professoras são só orientadoras. Então fica essa situação nas mãos dos professores, porque os pais não estão tendo curso, né? O que o padre falou ontem, ele falou, foram 3 missas, ele falou todas 3, porque as crianças, são 300 crianças que vão fazer a primeira Eucaristia, só estão indo 20 crianças. Na hora da missa das crianças, estão vindo 20. Por quê? São os pais que não estão mais tendo pulso com a família. E o que eu quero dizer, porque defendem muito o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar tira a autoridade dos pais. É como o padre também falou uma vez lá na Semana da Família, no bairro Vermelho, que o Conselho Tutelar é um cabide de emprego. Porque quem deve ter autonomia com os filhos são os pais. E quanto à ideologia dos gêneros, isso aí eu acho um absurdo. Eu acho que até mesmo, se puder, também ter um repúdio à Rede Globo, porque ela é que faz a maior propaganda disso. Isso é um crime. Viu? E outras coisas, mas depois eu falo. Pois é, obrigada a todos. Pois não, Berg. Pois não, Berg. Obrigado pela parte do socorro. Parabenizo-lhe pela sua intenção. E a senhora pode dar entrada nessa casa com a nota de repúdio, que como vi a manifestação de todos os colegas, todo mundo é favorável. Embora, como a Adilson falou, é uma luta muito árdua, muito difícil mas vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha. Que, particularmente, tenho nada contra, de forma alguma, longe de mim isso. Porém, a gente deve dizer não à promoção, como a Rede Globo faz, e os que tem, a gente tem que criar uma convivência, uma forma de melhor convivência. Então, só pode contar com o meu apoio, eu estou aqui para lhe ajudar. Se precisar até na redação da moção de repúdio, eu posso fazer para a senhora. Tá bom, obrigado, Berg. Pois é, eu não sou contra também nada de quem seja A, seja B, eu não sou contra. Agora, eu não
não acho certo colocar como uma disciplina nas salas de aula. Vai perturbar muito as crianças. Eu não acho certo. Deixe que as coisas aconteçam com o tempo, né? Pois, muito obrigada. Depois a gente vai conversar direitinho o que se pode fazer. Terminar a sessão, né? Não. É porque eu ia pedir para falar, só para complementar a fala da Dona Iná aqui. Não. Como líder. Vamos voltar agora. Vamos voltar depois da votação, tá bom? Pode ser assim? Eu quero só aqui parabenizar a Dona Socorro pela fala dela, abrilhantou a sessão. Eu acho que ela foi muito feliz na fala dela. E é o sentimento de todos aqui e quase todos lá fora também, ou todos lá fora. Porque o que ela fala, como todos falaram aqui, não tem ninguém que fale contra nenhum homossexual. Fala contra ideologia de gênero, que é outra coisa completamente diferente. Contra o homossexual, quase todos, a grande maioria, faz defender seus direitos como é um cidadão tanto quanto um hétero, né? Um ou outro que não suporta, são a maior parte desse povo são bandidos mesmo. O pedófilo, coisa do tipo. Quem não suporta os homossexuais, não são porque são heterossexuais, são porque são bandidos. Os heterossexuais, os que usam do raciocínio, que usam da razão, eu não vejo nenhum usando de mal diante dos homossexuais. E eu parabenizo a Dona Socorro pela fala dela. Vamos à ordem do dia. Convido a senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário das matérias que serão discutidas e votadas. Parecer ao projeto de lei número 036, de 25 de setembro de 2017. Este projeto dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Marco e dá outras providências. Eu não sei se vocês observaram no beirozinho de vocês, tem uma folhinha desse projeto que está substituindo a folhinha do projeto, mas não está alterando nenhum valor, ela está só alterando a nomenclatura, porque eles usaram a rúbrica 0801 1545 126.1017. Aí botaram, no de vocês aí que estava anterior, tinha reforma de praças, né? Essa rúbrica aí, jardins. E lá é pavimentação e pedra tosca nas comunidades. Foi só substituído na folhinha de vocês, porque houve um engano só na nomenclatura. A rúbrica estava certa, o valor estava certo, não foi mudado nada. Entendido? A comissão, o relator foi favorável, porque não preciso ler o voto do relator todo, eu vou ler só o voto. No tocante à iniciativa a respaldo legal do Poder Executivo, como expõe suas razões motivadoras, quanto à técnica legislativa, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal, logo a presente proposição do Poder Executivo atende aos anseios da comunidade. Em face do exposto, o projeto reverte-se de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa forma legislativa, e no mérito também deve ser acolhido. Isso posto, nosso voto é favorável. Sala das Sessões, em 27 de outubro de 2017, Francisco Roberto Vasconcelos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Manuel Fredney Rios, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, isso ao projeto de lei 036, que dispõe sobre o sistema de controle interno. E o voto da comissão também foi favorável. Estiveram presentes os seguintes membros: Iná Maria Macedo Osterno, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Francisco Roberto Vasconcelos, relator, René Osterno Rios, membro, João Batista Viana, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Manuel Fredney Rios, relator, e Rosenberg Gomes Guimarães, membro, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 27 de outubro de 2017. Iná Maria Macedo Osterno, presidente, Francisco Roberto Vasconcelos, relator, René Osterno Rios, membro, João Batista Viana, presidente, Manuel Fredney Rios, relator, e Rosenberg Gomes Guimarães, membro. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. Eu
Estando a matéria em discussão, o vereador que assim desejar poderá manifestar-se a respeito da mesma, dispondo assim de 5 minutos em uma única vez e sem apartes. Passando para a deliberação da referida matéria, convido assim os senhores vereadores a emitirem seus votos. Votação iniciada. Votação encerrada. Matéria aprovada. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de lei número 041/2017, de 9 de outubro de 2017, de autoria do Poder Executivo. Vou ler também aqui o voto do relator, que também é o voto, é o parecer conjunto. No tocante à iniciativa, respaldo legal do Poder Executivo, como expõe suas razões motivadoras. Contato técnico legislativo, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Logo, a presente proposição do Poder Executivo atende aos anseios da comunidade. Em face do exposto, o projeto reverte-se de boa forma constitucional legal, jurídica e de boa forma técnico-legislativa, e no método também deve ser acolhido. Isso posto, nosso voto é favorável. Sala das Sessões, em 1º de novembro de 2017, Francisco Roberto Vasconcelos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Manuel Fredney Rios, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. A comissão também manifestou voto favorável às comissões de Legislação, Justiça e Redação, tomada de contas, sessão realizada às 10 horas do dia 1º de outubro de 2017, opinaram por unanimidade de seus membros pela aprovação do projeto de lei número 041/2017, de 9 de outubro de 2017. Este projeto dispõe sobre a autorização para firmar convênio de mútua cooperação com a Associação Liga Desportiva Cidade de Marco, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento de atividades esportivas. Excelentíssimo senhor presidente das comissões de legislação, Finanças, Orçamento e Tomada de Conta da Câmara Municipal de Marco, referente ao projeto de lei número 041/2017. Os senhores membros das comissões de legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, René Osterno Rios e Rosenberg Gomes Guimarães, respectivamente, manifestaram votos favoráveis ao projeto de lei número 041/2017, 9 de outubro de 2017, pelas conclusões do relator com as seguintes fundamentações. Senhor René Osterno Rios, membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, foi favorável desde que seja encaminhado à Casa Legislativa o plano de trabalho da referida associação. Veio o plano, está aí anexo ao projeto de vocês. Senhor Rosenberg Gomes Guimarães, membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, votou favorável desde que sejam observadas as exigências previstas na Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 1º de novembro de 2017, René Osterno Rios, membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rosenberg Gomes Guimarães, membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação o projeto de lei 041. Estando a matéria em discussão, o vereador que assim o desejar poderá manifestar-se a respeito da mesma, dispondo assim de 5 minutos. Com a palavra o vereador Rosenberg. Presidente, só para fazer uma observação, quando a gente sugeriu o plano de trabalho, que seja passado para cá, era importante que esse plano de trabalho viesse assinado, que eu veio para cá uma cópia sem assinatura. É só observação. Manda um pedido para eles para mandar o plano para a gente assinado, porque a partir daí a gente tem pelo menos um calendário desportivo no Marco, ok? É só essa observação mesmo, presidente. Tem que ser assinada, mas o plano de trabalho tem que ser assinado por alguém. Não foi assinado, você pode ver. Boa observação, vereador. Mais algum vereador discutir a matéria?
Passando para a deliberação da referida matéria, convido assim os senhores vereadores a emitirem seus votos. Votação iniciada. Votação encerrada. Matéria aprovada. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01, de 25 de outubro de 2017, de autoria dos senhores vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, Francisco Roberto Vasconcelos, Socorro Osterno Neves e Iná Maria Macedo Osterno. Subscrita pelos senhores vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, Francisco Roberto Vasconcelos, Socorro Osterno Neves e Iná Maria Macedo Osterno, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01, de 25 de outubro de 2017, da nova redação aos artigos 22, 39 e 235, todos da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Em sua justificativa, a proposta, senhores vereadores, Antônio Ademar Alencar Neto, Francisco Roberto Vasconcelos, Socorro Osterno Neves e Iná Maria Macedo Osterno argumenta: a emenda ora proposta visa corrigir erros materiais e no texto da Lei Orgânica torna-se inteligível e de melhor compreensão, bem como corrigir textos conflitantes. Nos casos do parágrafo 4º, além de erro material, por sugestão do senhor vereador Erasmo Ramos Soares, foi corrigida a redação do citado parágrafo no tocante às consequências da inércia do gestor em atender às informações solicitadas pelo Poder Legislativo, inclusive com menção à norma legal infringida e ao procedimento para eventual punição, como contemplado no Decreto-Lei 201/67. A comissão observou que a referida matéria está fundamentada no artigo 49, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal. No tocante à iniciativa a respaldo legal dos senhores vereadores Antônio Ademar Alencar Neto, Francisco Roberto Vasconcelos, Socorro Osterno Neves e Iná Maria Macedo Osterno, como expõe suas razões motivadoras. Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Logo, a presente proposição dos senhores vereadores atende aos anseios da comunidade. Em face do exposto, o projeto reverte-se de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa forma técnico-legislativa. E no método também deve ser acolhida. Por isso, voto pela sua aprovação. Sala das Sessões, em 1º de novembro de 2017, Francisco Roberto Vasconcelos, relator. A comissão também foi voto favorável. Estiveram presentes os seguintes membros: Iná Maria Macedo Osterno, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Francisco Roberto Vasconcelos, relator, e René Osterno Rios, membro. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 1º de novembro de 2017. Essa matéria será deliberada em primeiro turno de votação e 2/3. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação. Estando a matéria em discussão, o vereador que assim o desejar poderá manifestar-se a respeito da mesma, dispondo assim de 5 minutos. Passando para a deliberação da referida matéria, convido assim os senhores vereadores a emitirem seus votos. Votação iniciada. Votação encerrada. Matéria aprovada em primeiro turno. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de decreto legislativo número 011, de 30 de setembro de 2017, de iniciativa da senhora vereadora Iná Maria Macedo Osterno, que concede o título de cidadã honorária da cidade de Marco à senhora Raquel Arruda Gomes. O voto da comissão, em face do exposto do projeto de decreto, reverte-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa forma técnico-legislativa, devendo ser acolhido. O voto do relator, desculpe.
Por isso, voto pela sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 1º de novembro de 2017, Francisco Roberto Vasconcelos, relator. A comissão também votou favorável, estando a excelentíssima senhora vereadora Iná Maria Macedo Osterno, impedida nos termos do artigo 68, inciso 5º, de votar na matéria, por questões de parentesco. Por questão. Também 2/3. Estando a matéria em discussão, o vereador que assim o desejar poderá manifestar-se a respeito da mesma, dispondo assim de 5 minutos. 2/3. Passando para a deliberação da referida matéria, convido assim os senhores vereadores a emitirem seus votos. Votação iniciada. Joãozinho. Votação encerrada. Matéria aprovada. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de decreto legislativo número 012, de 30 de outubro de 2017, de iniciativa da senhora vereadora Socorro Osterno Neves, que concede o título de cidadã honorária da cidade de Marco à senhora Venevieva Moura Bessa. O voto do relator. Em face do exposto, o projeto de decreto reverte de boa forma constitucional legal, jurídica e de boa forma técnico-legislativa, devendo ser acolhido. Por isso, voto pela sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 1º de novembro de 2017, Francisco Roberto Vasconcelos, relator. A comissão também foi voto favorável, por unanimidade. Estiveram presentes os seguintes membros: Iná Maria Macedo Osterno, presidente; Francisco Roberto Vasconcelos, relator; e René Osterno Rios, membro. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação também a 2/3. Estando a matéria em discussão, o vereador que assim o desejar poderá manifestar-se a respeito da mesma, dispondo assim de 5 minutos. Passando para a deliberação da referida matéria, convido assim os senhores vereadores a emitirem seus votos. Votação iniciada. Votação encerrada. Matéria aprovada. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de decreto legislativo 013, de 30 de outubro de 2017, de iniciativa do senhor vereador João Batista Viana, que concede o título de cidadão honorário da cidade de Marco ao senhor José Aurenilson Chagas da Silva. O voto do relator. Em face do exposto, o projeto de decreto reverte de boa forma constitucional legal, jurídica e de boa forma técnico-legislativa, devendo ser acolhido. Por isso, voto pela sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 1º de novembro de 2017, Francisco Roberto Vasconcelos, relator. Parecer da comissão também foi favorável por unanimidade, e estiveram presentes os seguintes membros: Iná Maria Macedo Osterno, presidente; Francisco Roberto Vasconcelos, relator; e René Osterno Rios, membro. Sala das Sessões da Câmara, 1º de novembro de 2017, o excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação, também 2/3. Estando a matéria em discussão, o vereador que assim o desejar poderá manifestar-se a respeito da mesma, dispondo de 5 minutos. Vereador João Batista. Bem, pessoal, o motivo de eu ter trazido esse requerimento a esta casa, esse projeto de lei, para que o Eranilson viesse receber o título de cidadão marquense, é que ele já faz parte aqui da nossa cidade há quase 20 anos e vem contribuindo para o melhor desempenho dos nossos cidadãos. Como? Ele desempenha um papel na RUAR, naquela empresa que a gente tanto conhece, que é a empresa que mais emprega no Vale Acaraú, formalizando e formando o nosso cidadão marquense. Hoje tem muita gente aí com as suas pequenas empresas, e isso devido de uma aprendizagem que foi lá dentro, né? E ele contribui muito com isso. E também é um rapaz
casado com a menina, filha do Marco, filha do seu netinho, para quem não conhece. Aqui nós estamos falando o nome dele exato, que é o Eranilson, mas é conhecido mesmo pelo Negão da Rua. Todo mundo conhece ele por esse nome. Então, eu agradeço os colegas que foram favoráveis a esse requerimento e parabenizo eles desde já, né, se for aprovado, por esse título de cidadão marquense. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Passando para a deliberação da referida matéria, convido assim os senhores vereadores a emitirem seus votos. Votação iniciada. Votação encerrada. Matéria aprovada. Moção de aplauso, número 08/2017, sugere a aprovação de moção de aplauso em face da elevação canônica da Igreja Sagrado Coração de Jesus a santuário, concretizada em solenidade ocorrida no dia 14/10/2017. A moção é de autoria da mesa diretora e também serão oficializados o excelentíssimo reverendíssimo Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, bispo de Sobral, a sua reverendíssima Monsenhor Manuel Romulo Rocha e a sua reverendíssima reverência o pároco de Marco Raimundo Donato Timbó de Paiva. O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação, maioria simples. Estando matéria em discussão, o vereador que assim o desejar poderá manifestar-se a respeito da mesma, dispondo de 5 minutos. Passando para a deliberação da referida matéria, convido assim os senhores vereadores a emitirem seus votos. Votação iniciada. Votação encerrada. Matéria aprovada. Vereador João Batista, você tinha pedido o seu tempo de líder? Vou usar aqui só um minuto. Fica concedido. Só para complementar as palavras da vereadora Inar, que a gente falou do Conselho Tutelar, realmente o Conselho Tutelar é uma instituição que vem desempenhando seu papel e que quando encontra algo que cabe a eles agir e fazer o seu trabalho, eles estão sempre fazendo o seu trabalho, né? Mas, infelizmente, essa questão do trabalho que eles estão fazendo e a questão dos pais não poderem mais dar ordem nem lei de seus filhos, foi tirada deles. Foi tirada deles, não foi o Conselho Tutelar, foi os governantes do passado. Foi eles, né? Então, o Conselho Tutelar, eles simplesmente seguem ordem e lei. É isso que acontece. Eu também identifico que hoje as nossas crianças não chegam mais à idade que eu chego, da maneira que eu chego, trabalhando, suando, desempenhando uma vida melhor para minha cidade, para o meu estado, para a minha própria casa, para o meu país, porque as leis os defendem demais. As leis criadas para defender a criança e o adolescente. Como nós sabemos, o adolescente pode matar, pode roubar, assaltar, pode fazer tudo quanto há, mas as leis são brandas e aí dá oportunidade para eles. E se os pais for dar uma simples palmada, este pai vai ser até processado e, quem sabe, condenado a um julgo maior. Então, são as leis criadas pelo nosso próprio país que está trazendo essas consequências trágicas. Esse é meu pensamento e só para inteirar a sua fala. Obrigado. Não havendo mais matérias para serem lidas, discutidas e votadas, agradeço a Deus pela sua proteção e ao público presente, e aos senhores vereadores e vereadoras por suas presenças, e convido-os para a sessão ordinária a realizar-se no dia 13 de novembro de 2017, em horário regimental, no plenário geral do Basto Externo. Assim declaro encerrada a presente sessão. Atenção,